Conseguiram enxergar? Aí não. Perfeito. A tela tá tela cheia? Não, precisa Não? colocar em full screen. Agora tá. Então, tá enxergando? Tá bem? Perfeito. Tá perfeito? Sim, tá aberto. Bom, posso começar? Bora, Estão me ouvindo bem? Perfeito. muito Perfeito. bem. Bom, eu quero agradecer o Hospital 9 de Julho, em especial lá onde trabalho com os colegas, que é o Centro de Medicina, Centro de Especialização, né, em Medicina, ou de Medicina Especializada, que é um outro prédio fora do hospital, onde nós atendemos lá nutrologia esportiva, junto com os colegas da ortopedia, principalmente, da cardiologia do esporte. Bem, quero agradecer a coordenação do amigo Páblios, agradecer o aceite para estar comigo aqui na discussão, o Dr. Tácito, agradecer quem está possibilitando essa comunicação, a Denise, a Adriana, e os demais colegas que vão estar participando conosco. Eu vou colocar aqui, não uma aula, mas alguns dados para discussão. E estes dados é sobre proteína e creatina. Nós vamos ver, principalmente na discussão, no debate, o que está por trás dessa suplementação, como o título foi colocado, a ciência por trás da suplementação, proteína e creatina para atletas. É interessante, eu já começo pelo próprio título. Em 2010, houve uma, uma reunião na Anvisa, em Brasília, que convidou especialistas de todo o Brasil. E eu fui um dos convidados para alterar a regulamentação de suplementos. E antes o título era Suplementação para os fisicamente ativos, que era amplo. Nesta reunião, levaram um título já pré-estabelecido. A Anvisa levou pré-estabelecido. Alimentos para atleta, que envolvia todos os suplementos. E aí a grande dúvida, a grande indagação lá na oportunidade, e os não atletas ficam fora da suplementação? Quer dizer, hoje, um idoso sarcopênico não pode usar creatina monoidratada? Se ele não é atleta, é, um, é uma pessoa que tem uma certa atividade, um volume durante a semana, se quer usar alguma suplementação de proteína pós-treino, não sendo atleta, poderia usar. Então, não, foi uma discussão ampla, mas não houve jeito de mudar o título. Ficou Alimento para Atleta. Lá, 2010, a resolução da Anvisa. Bem, aí está a minha apresentação. Eu sou responsável pelo Departamento de Nutrologia Esportiva da Abram, e atualmente coordeno o CNN Esportiva, que eles chamam lá, que é a pós-graduação em nutrologia esportiva. Aliás, a única pós-graduação em nutrologia esportiva de uma sociedade de especialidade médica, que é a ABRA. Aí estão
a declaração de conflito de interesse. Não existe conflito de interesse relevante para essa minha apresentação. Bem, começo pela definição e classificação de suplementos. Pegando lá o Comitê Olímpico Internacional sobre o consenso de suplementos para atletas de alta performance, e eles respondem à pergunta: o que é um suplemento? Essa definição é insatisfatória, pois depende de se consumir ou não uma dieta saudável. Aqui já abre uma discussão. Será que o atleta precisa de um suplemento, fazendo um plano alimentar suficiente em calorias, adequado em relação a macronutrientes, e esta dieta mudando à medida que ele vai tendo o seu macrociclo de treino? Então, para os propósitos dessa visão geral, definimos um suplemento dietético como um alimento, componente alimentar, nutriente ou composto não alimentar que é ingerido intencionalmente, além da dieta habitualmente consumida, com o objetivo de alcançar um benefício específico para a saúde e ou para o desempenho. Nessa definição, vocês veem aqui, além da dieta habitualmente consumida. Lá na Anvisa, se nós formos olhar naquela resolução de 2010, tem sobre proteínas, suplemento, tem sobre carboidrato, e no suplemento que eles chamavam de hipercalóricos, mesmo no suplemento calórico ou hipercalórico, lá na Anvisa a resolução dizia: não pode ser um suplemento um substituto total de uma refeição, e sim um substituto parcial da refeição. Então, suplemento hipercalórico é um substituto parcial de refeição. Aliás, todos os suplementos, eles vão além da dieta habitualmente consumida. Na classificação de suplementos, que aqui, baseado no Colégio Americano de Medicina do Esporte 2016, pelo Comitê Olímpico Internacional sobre o tema, nós temos os sport foods com proteína, e eu destaco só a proteína, mas tem o hipercalórico também, e a creatina, que está num segundo grupo, que é os suplementos específicos para a performance. Creatina vai estar junto com a cafeína, beta-alanina, e etc. Quer dizer, são alguns suplementos que são de maior evidência de ação. Ou seja, pelos estudos, estes são os de maior evidência de ação ergogênica. E depois, os suplementos, medical supplements, que são os suplementos que, dependendo da dose, eles já entram como remédio, entram como medicamentos. O segundo grupo, aliás, suplementos alimentares com a menor evidência de ação ergogênica, são aqueles que, pasmem os senhores, são os que mais vendem na internet, com menor evidência de ação ergogênica. E o terceiro grupo, os suplementos alimentares emergentes, com possível ação ergogênica, os chamados novos produtos. Ou seja, são aqueles que estão vindo de experiência baseado em animais. E aí passam para experiência em humanos, mas
temos que aguardar porque aquele resultado benéfico de ação ergogênica no modelo animal não pode ser extrapolado para o modelo humano. Aí está aquela resolução de abril de 2010 da Anvisa, regulamentando o uso de alimento para atleta. Ou seja, quem não é atleta, a rigor, não poderia usar. E vejam que o suplemento proteico, que é o nosso assunto, para atletas deve atender os seguintes requisitos: o produto pronto para consumo deve conter, no mínimo, 50% do valor energético total proveniente de proteínas. E no parágrafo 1º, eles dizem: quanto ao requisito de proteínas, referente ao inciso 2, a composição proteica do produto deve apresentar um PDCAAs acima de 0,9. Essa foi uma discussão lá em Brasília para chegar nessa resolução sobre proteína, porque eles queriam colocar a proteína tinha que ter PDCAAs acima de 9. E nós discutimos de que a proteína com PDCAAs acima de 9, ela, proteína isolada, é muito cara para uma condição do nosso país que é pobre, principalmente atletas que estão crescendo. Então, a composição proteica, que entrariam proteínas mais baratas, desde que atingisse o PDCAAs acima de 9, esse suplemento seria aceito. Falando em qualidade de proteína, vejam aqui nesse slide a proteína animal versus a proteína vegetal. Ambas estimulam a síntese proteica muscular, mas depende da composição em aminoácidos essenciais. E esse PDCAAs que nós falamos está ligado direto à digestibilidade de cada uma dessas proteínas. Então, nós temos proteínas ou fontes proteicas, que inclui as proteínas de origem animal, que são mais digeríveis que as proteínas vegetais. A única proteína que atinge o PDCAAs de 0,9 é soja. Depois nós temos arroz, trigo, etc., que estão muito abaixo de 0,9. Então, vejam aqui, proteína, principalmente em relação a conteúdo de leucina, que seria uma espécie de gatilho da síntese proteica muscular, a proteína animal tem 8 a 13%, e a proteína vegetal em termos de 6 a 8%. Então, a proteína vegetal é uma proteína mais pobre em aminoácidos essenciais para a síntese proteica muscular. Então, suplementação de proteínas, começando pela recomendação da alimentação. Qual é a recomendação que o atleta, ao consumir alimentos da sua dieta no dia a dia, deve atingir? Vejam, nós temos a recomendação de 1,6 grama de proteína por quilo por dia, suficiente para crescimento muscular. Ótimo para crescimento muscular. Mas podemos ter uma necessidade que chega a mais ou menos 2,2 gramas de proteína por quilo por dia, mas parece que acima
de 2 gramas não seria de uma ajuda para crescimento muscular. Talvez a exceção seria a reabilitação da lesão muscular, onde esta recomendação pode atingir até 3 ou mais gramas de proteína por quilo por dia. Claro que isso também vai implicar em qualidade da proteína para atingir essa recomendação de ressíntese proteica muscular pós-treinamento. E qual o papel da proteína em relação à síntese proteica e principalmente o crescimento muscular? Esse é um estudo básico que mostrou que nós temos, após o treino, o exercício físico, principalmente de força, nós temos uma elevação da ressíntese proteica muscular. Ou seja, o catabolismo, a pressão mecânica sobre o músculo, o exercício, ele é, por si só, um estímulo à síntese proteica. Como vocês estão vendo nesse pontilhado, aumenta a síntese, que pode durar no atleta provavelmente em torno de 36 a 48 horas. Quando ele termina um treinamento e ele usa a proteína pós-treino, esta síntese pode aumentar também até mais ou menos 48 horas. Então, quando aqui no gráfico mostra, quando nós juntamos a proteína pós-treino, nós temos o aumento da síntese pelo treino propriamente dito, mecânico, pela carga e pela absorção da proteína em nível de aminoácidos, principalmente essenciais. Quando nós vamos falar em suplemento, ou seja, a síntese proteica pós-treino, quando o indivíduo tem uma massa muscular menor, indivíduos de 70 quilos, provavelmente 80 quilos, eles, com 20 gramas do suplemento proteico pós-treino, é capaz de fazer uma ressíntese adequada. Mas quando o atleta ou o esportista tem um peso muscular maior, esses atletas de 120, 140 quilos, possivelmente é necessário o dobro, 40 gramas, para fazer a reparação do que foi destruído de proteína miofibrilar em cada um desses treinamentos, como, por exemplo, o levantamento de peso olímpico. São indivíduos com mais de 100 quilos. Então, eles possivelmente teriam, para uma ressíntese adequada do que destruíram, fazer a ingestão de 40 gramas de um suplemento proteico, contra um atleta de 70 quilos que tem uma massa muscular menor. O tipo de suplemento proteico é importante porque a origem, a fonte é diferente e a composição desses aminoácidos também proporcionalmente entre eles vai ser diferente, principalmente no teor de leucina. Então vocês veem aqui que o whey, proteína do soro do leite, é o isolado do soro do leite, o ISO, tem 27 gramas por porção, isso comercial. A caseína, em torno de 24 gramas por porção, que é a caseína micelar, proteína noturna. Soja, 25,
isolado de soja, albumina em torno de 20 gramas, clara de ovo desidratada, a proteína da carne em torno de 23 gramas, isolado da carne, e o hidrolisado do soro do leite em torno de 25 gramas. Eu chamo a atenção que vejam que, por porção, existe uma certa quantidade que não varia. O que eu quero dizer que o engenheiro de alimentos ele trabalha com o desenho desses suplementos em termos de fórmula e ele poderia, de 27 gramas por porção, colocar 60 gramas por porção, assim como outros suplementos proteicos. Por que que eles não colocam quantidade maior por porção? Porque existe o chamado muscle full, refratariedade do músculo esquelético ao excesso de nutriente. Não adianta eu engolir pós-treino uma quantidade imensa de proteína, porque o músculo vai só assimilar o que a gente chama de alíquota proteica. Ou seja, isto prolonga a chamada janela anabólica. Então, uma estratégia melhor seria suplementar 20 gramas para o indivíduo de 70 quilos, por exemplo, 20 gramas, o que equivaleria a 10 gramas de aminoácidos essenciais, com mais frequência após exercício. Ou seja, a cada 3 horas, quem sabe a 4 horas, não existe muito bem definida essa janela anabólica. Mas o importante é que, ao invés de 20 gramas pós-treino, eu fizer o atleta engolir 60 gramas, possivelmente não vai ser assimilado. Esse gráfico mostra desses dois pesquisadores esse trabalho, mostrando que quando chega o muscle full, vejam que ainda existe circulando aminoácido essencial, mas o músculo parece que está fechado. Ele vai se abrir mais adiante. Então, a síntese fica nesta quantidade, trabalhando até uma próxima abertura, onde esse músculo absorveria mais outra alíquota proteica. Aquele que é o mais usado, que é a proteína do soro do leite, tem diferentes tipos. Esses tipos é de acordo com a produção industrial. Por exemplo, 30%, 30% de absorção de proteína do soro do leite, 30, 40%, é usado em proteína animal, fonte para alimentação dos animais, veterinário. Quando começa a purificar essa proteína do soro do leite, diminuindo os seus ingredientes ou as suas impurezas, eu ainda tenho alguns nutrientes, enzimas, que são importantes, mas eu tenho aí uma absorção muito limitada, em torno de 70%, 80% da proteína do soro do leite concentrada. E é a mais barata no mercado. Então, esta proteína, em geral, ou ela é usada num blend com outros tipos de proteína, ou ela pode ser usada pura, concentrada, como a gente chama, para encher barriga. Por exemplo, tem uma aplicação em tratamento para emagrecer. O indivíduo que usa uma concentração
uma quantidade de whey concentrado 30 minutos, 1 hora antes do almoço, 1 hora antes da janta, ele tem uma saciedade alterada para a refeição. Então, pode ser usado, e alguns colegas usam, como uma facilitação para que haja uma ingesta de volume menor de alimento por causa da saciedade que melhorou com o uso da proteína concentrada do soro do leite. Quando essa proteína concentrada é purificada mais ainda, nós chegamos a isolado. Esse isolado ainda é proteína intacta, mas a absorção passa para 90% até um pouco mais em relação à porção que vai ser ingerida. Então, como ela é mais pura, ela já tem um preço maior. Então, o isolado no mercado, a proteína do soro do leite isolado, ou whey isolado, ele vai ser mais caro que o whey concentrado. E este isolado, sofrendo hidrólise, ele vai então ser transformado da proteína, molécula intacta, em ditripeptídeos, com absorção mais rápida, mais puro e mais caro, porque tem uma absorção maior, ou seja, uma assimilação, um aproveitamento maior do que o isolado. E aí, dependendo do timing destes tipos de suplemento, quanto à sua cinética de absorção, nós vamos fazer a escolha. Por exemplo, quando é hidrolisado o whey, ele vai ter um tempo de absorção muito rápida de 30 minutos, com esta proporção de aminoácidos de cadeia ramificada. Ora, este hidrolisado, quando é que nós vamos usar? Quando o indivíduo terminou o treino, em até 1 hora, hora e meia, ele vai estar fazendo uma refeição com proteína de origem animal. Então, para a absorção desse suplemento mais rápida, para não se juntar com a proteína da refeição principal, eu uso hidrolisado. Mas se ele vai, por exemplo, fazer uma refeição com alimento proteico de origem animal, daqui a 3 a 4 horas pós-treino, então eu posso usar o isolado, porque até 2 horas ele vai ser absorvido. Soja, em torno de 4 horas. E a caseína micelar, a proteína noturna porque seria o melhor horário quando fosse deitar para dormir, porque muito lentamente vai largar os aminoácidos essenciais para esse músculo fazer a sua Teve algum problema aqui ressíntese. no áudio, que ele tá. Vamos só aguardar aqui um pouquinho. Que ele citou que ele estava com uma estabilidade grande lá em Porto Alegre da internet, né? Lutz, você Como é que consegue nos está? ouvir? Agora estamos Não, ouvindo. estou ouvindo perfeito. Perfeito. Vocês eu estou ouvindo, não sei se vocês estão me ouvindo, né? Ouvindo muito bem. Está ouvindo bem? É. Aham. Bom, dito isto sobre suplementação de proteína, então, dados para a gente discutir depois, vamos para o segundo suplemento, que é a creatina monoidratada. A creatina monoidratada, ela
dá para dizer que é quase essencial. Assim como existe aminoácido quase essencial, é um suplemento quase essencial. Por quê? Porque nós produzimos endogenamente, nós produzimos a creatina. E precisamos outro tanto exogenamente para termos uma condição de reparação da reserva muscular e hepática da creatina. Então, esta creatina é importante sabermos que ela é metabolizada pelo rim em creatinina. E ela é formada, essa creatina, pelos aminoácidos arginina, glicina e metionina. Aí está a fórmula. E a atenção especial que nós vamos ter é com aqueles atletas que fazem restrição alimentar espontânea, que nós chamamos. Não é transtorno alimentar, é restrição espontânea alimentar. Por quê? Porque a fonte da creatina que nós precisamos engolir em torno de 1 grama por dia é origem animal. Então, é carne, aves, peixe. Mesmo o ovo lacto vegetariano, ele não vai ter, dependendo da modalidade esportiva, ele não vai ter um aporte adequado. E muito menos o vegetariano estrito ou o vegano. Esse nós vamos ter a maior preocupação na dependência da modalidade esportiva. Ou seja, ele não só vai ter necessidade de suplementar creatina monoidratada, como outros nutrientes, como B12, como ferro, como cálcio e assim por diante. Outro aspecto importante, falando em creatina, é a quantidade de outras formas de creatina que existem. E pode ser feito um blend dessas formas de creatina para baratear a creatina monoidratada, que é importada. Então, muito cuidado com preço da creatina no mercado, ou seja, não levem gato por lebre, ou seja, usar uma creatina que estão vendendo como monoidratada e tem outras formas de creatina misturadas. E vocês podem ver neste quadro que todas elas são negativas. Mandou. Seu pai. Alô? Você esqueceu. Não, eu agendei sem querer. Mas vou guardar pra você? É, mano, o dia é você. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim, sim, tem um áudio Bem? aberto aqui. Tá. Então vocês veem que todas as outras formas de creatina, por exemplo, se pegar a creatina gluconato aqui embaixo, a eficiência ergogênica dela é menos 54% da creatina monoidratada. Ou seja, mal não vai fazer na população, mas efeito ergogênico vai ser muito baixo. Ou seja, o dinheiro vai ser gasto. A suplementação de creatina tem a maior força de evidência em exercícios de alta intensidade e de potência muscular, além das adaptações crônicas do treinamento, que incluem ganhos de massa magra. Isso foi tirado do consenso do Comitê Olímpico Internacional. Então,
tem eficiência para ganho de massa magra. Por isso que esta Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, sobre a segurança e eficácia da suplementação de creatina, vocês veem que tem os exemplos em vários esportes, principalmente aqueles esportes para ganho de massa muscular. E dano muscular? Será que a creatina poderia ajudar a minimizar dano muscular pós-treino? Então, isso é uma meta-análise recente que mostrou que a creatina monoidratada seria eficaz na redução do dano muscular por este marcador creatinoquinase total, que baixa os valores de creatinoquinase total entre menos de 24 a 96 horas após o exercício, embora tenha existido risco médio de viés dos artigos analisados. Outro aspecto da creatina interessante é que é um suplemento que parece não existir timing de uso. Nós vimos, por exemplo, a suplementação de proteína, em geral pós-treino, para recuperação do dano muscular. Na creatina, nós temos hoje o conhecimento da ação ergogênica, ou seja, o que nós conhecemos, que a suplementação aumenta o conteúdo, que também existe resposta diferente em relação à idade, dieta e o tipo de exercício, mas o que nós não sabemos, e vejam aqui, todas estas estão interrogadas. Será que a creatina usada ao redor do exercício melhoraria o conteúdo de creatina muscular? Ou seja, será que usar antes e ou depois do exercício melhoraria a performance? Nós não sabemos, ainda falta mais evidência, mas o que até agora parece é que nós podemos usar a creatina monoidratada como suplemento a qualquer hora do dia ou da noite. Tanto isso é verdade que quando nós fazemos a carga de creatina ou uma espécie de supercompensação com 20 gramas por dia, em geral, nós pedimos para dividir essa dose de 20 gramas em 2 vezes ou em 3 tomadas durante o dia, independente do horário do treinamento. É o que nós estamos vendo aqui, 20 gramas por dia, por mais ou menos uma semana, a seguir 3 gramas por dia a partir da segunda semana. Ou a outra opção, sem carregamento, 3 a 5 gramas por dia por mês. A suplementação de creatina hoje tem um aspecto de publicação experimental quanto à melhora de aspectos cognitivos, principalmente da performance cognitiva. Por exemplo, nós temos no basquete, vôlei, necessidade de muita atenção no gesto esportivo. Parece que a suplementação de creatina melhora isso. E, mais adiante, lá na saúde, como nós vamos ver daqui um pouco, nós temos no idoso, a melhora dos aspectos cognitivos com o uso da suplementação de creatina. E na reabilitação da concussão cerebral no esporte. Então, a creatina na saúde e na doença, nós temos aqui os potenciais efeitos terapêuticos da suplementação.
nas doenças neurodegenerativas, nas doenças isquêmicas, na atrofia muscular por imobilização e possíveis propriedades anti-inflamatórias, imunomoduladoras e anticâncer, certos tipos de câncer com o uso da suplementação de creatina monoidratada. Conclusões: o desempenho esportivo bem-sucedido é o produto de uma genética superior, treinamento a longo prazo, nutrição ideal, sono e recuperação adequados, equipamentos de ponta e uma atitude comprometida. Esses fatores não podem ser substituídos pelo uso de suplementos, muito menos pelo abuso, mesmo que seja forte a alegação do efeito ergogênico. E outro aspecto importante: há uma variabilidade intrínseca no desempenho esportivo, na determinação da resposta real e significativa a um suplemento ergogênico. Esta variabilidade pode ser de menos 0,5%, o suplemento faria mal, até mais 6,3%, que inclui as respostas prejudiciais ao rendimento. E outro aspecto também muito importante para o prescritor: as boas práticas de fabricação abrangem um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de alimentos a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios com os regulamentos técnicos. O que eu quero dizer com isso? A empresa que fabrica o suplemento tem que ter um certificado da Anvisa de boas práticas de fabricação. Porque se eu colocar no meu receituário um suplemento para um atleta sujeito ao doping, e esse suplemento está contaminado com substância proibida, ele é pego no doping com um suplemento que estava contaminado off-label com esteroide, com uma efedrina e assim por diante. E não é só o atleta submetido ao doping. Um atleta jovem talento no esporte de 10, 12 anos, consumindo uma proteína contaminada com esteroide, ou uma esportista atleta que não sabe que está grávida, consumindo uma proteína ou uma creatina, que aliás tem uso em grávida, uma creatina contaminada com esteroide, vocês têm ideia do que vai representar para a saúde. Eu deixo aqui o endereço do site para aqueles que querem baixar gratuitamente esse manual de suplementos no esporte, 12ª edição. É bom ter isso aí na gaveta do consultório, porque é uma consulta rápida sobre todos os suplementos lançado no congresso do ano passado da Abram. Agradeço bastante, deixo aí também o livro para quem quer se aprofundar não só nesse tema de suplementação, mas em outros temas da nutrologia esportiva. Agradecendo a atenção de todos e fica aí os meus contatos e à disposição para os questionamentos. Muito obrigado, hein? Nossa, com esse tempo, parabéns, Eurídice, Não por sensacional. isso. Coloco para todos vocês que esse vídeo também vai estar depois no YouTube, tá? No nosso canal do IEP. E agora nós vamos partir para esse momento sensacional da reunião, né? Agora com a presença do professor Tácito Souza Júnior, que vai discutir aqui com a gente toda essa parte conceitual e o que a gente tem de prática e também as perguntas deixadas aqui pelo público.
né? Mais uma vez colocando aqui, o professor Tácito é da Universidade Federal do Paraná, né? Ele é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Instituto Senso da Universidade, membro do American College of Sports Medicine, membro do National Strength Conditional Association e também doutor em Ciência do Esporte e pós-doc para Exercise Science pela Appalachian State University, né? E agora a palavra está com vocês, né? Eu vou começar. Bom, obrigado, Tasso, por estar aqui presente com a gente, tá? E aí vou pedir só para você já fazer uma introdução, já falar um pouquinho, e aí daqui a pouco eu já vou puxar as questões colocadas aqui pelo nosso público. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. É difícil falar depois do professor Velutsky, né? Papa no assunto, né? Mas vamos lá. Olha, a amizade sempre é suspeita. Eu já vi aqui algumas perguntas, né? Já tomei o cuidado de respondê-las, mas eu vou fazer um comentário geral do que foi falado, começando por proteínas, né? Então, assim, nós temos hoje ainda uma recomendação arcaica de proteína, que é 0,8 gramas por quilo de peso corporal. Nós estamos tentando mudar isso, né? Pesquisadores que são amigos lá de fora, um deles é o Stuart Phillips. Então, para a população em geral, 1,0, 1,2 estaria bem adequado, porque as pessoas não se alimentam adequadamente. Não é todo mundo que tem um nutricionista prescrevendo a dieta, né, regulando a quantidade de macro e micronutrientes. E aí a gente cai para os indivíduos que fazem exercício, aqueles que são atletas e aqueles que são atletas de nível olímpico ou mundial. Então, essa ingestão de proteína, ela se dá por quilo de peso corporal magro. Eu não posso pegar um sujeito que tem obesidade mórbida e fazer o cálculo em cima dos 240 quilos que ele tem, sendo, né, um maior percentual ali de gordura. E aí nós temos um limite que chega nos 2,2, isso nós temos dados publicados, né, 2,2 gramas por quilo de peso corporal. E muita gente pergunta: ah, mas se eu ingerir mais, se eu ingerir 3, 3,5, 4, 4,5, não vai acontecer nada. Não há nenhuma mudança em composição corporal quando você aumenta a ingestão proteica, né? E um dado muito interessante que poucas pessoas sabem é que de toda essa proteína que você ingere, né, toda a proteína ela vai ser absorvida, seja de fonte animal ou fonte vegetal. Proteína é proteína, o organismo ele não consegue diferenciar uma proteína da outra, a não ser pelo seu score de aminoácidos, né? E quando essa proteína é digerida, nós temos uma hiperaminoacidemia no plasma e nós temos os aminoácidos circulantes. O que acontece é que de toda essa proteína que está sendo absorvida, apenas 10% vai para o músculo, né? Só 10%. Então, a outra parte, né, 90% dessa proteína, ela vai para a reparação de vários tecidos, para a produção de várias substâncias. Por exemplo, adrenalina, noradrenalina, insulina, ah, glucagon, né? Todas essas substâncias são produzidas por aminoácidos. E nós temos na mitocôndria, principalmente na matriz mitocondrial, nós temos uma oxidação excessiva de aminoácidos, porque todos os intermediários do ciclo de Krebs são abastecidos por aminoácidos. Nós chamamos de via anaplerótica, ou pela via de oxidação, que é a via cataplerótica, aonde esses intermediários vão gerar os seus aminoácidos. Então, quanto maior o tempo que você passa fazendo exercício, e aí a gente chega para o indivíduo que se exercita muito durante o dia, até o ultramaratonista, quanto mais tempo durar o exercício, maior a oxidação de aminoácidos, principalmente os de cadeia ramificada. Então, o indivíduo que treina força, proporcionalmente, ele precisa de uma ingestão proporcionalmente menor,
porque eu não posso comparar a degradação proteica de um ultramaratonista com um levantador de peso olímpico ou com um bodybuilder, que tem aí, embora intensamente, né, falando, o exercício dele é intenso, mas a duração dificilmente passa de 1 hora, 1 hora e 15, no máximo 1 hora e 30. Né? E um ultramaratonista ele corre durante 8 horas. Né? Mas, ainda assim, nós temos aqui dados de ingestão de 1,4 a 1,6 para esses atletas de endurance, porque aí não é que a diferença da ingestão proteica, mas eu tenho que prestar atenção também na ingestão calórica total. Né? E um maratonista, ele precisa de mais carboidrato que um levantador de peso, seja um bodybuilder ou um powerlifter. Mas mesmo para o bodybuilder ou para o powerlifting, a ingestão de 2,2 ela está muito boa. Né? Não quer dizer que precise. 1,8, 2,0, nós temos dados que mostram que 1,5 também está tudo certo. Né? As pessoas, elas ainda têm aquela famosa lenda do Milo de Crotona, que era um gladiador que, segundo a lenda, ele ingeria 9 quilos de carne, 9 quilos de pão e 8,5 litros de vinho em um dia, para ser o campeão que ele era na arena. Né? Eu refuto essa ideia, né, essa publicação, isso está publicado, porque eu digo que sempre que isso foi escrito pelo homem. E provavelmente quem escreveu era amigo do Milo e estava participando dos 8,5 litros de vinho. Então, né, embora isso esteja na literatura, a gente refuta isso. Com relação à creatina, sem dúvida nenhuma, a creatina ela é o suplemento mais seguro que existe no planeta atualmente até o presente, né? Para várias indicações. Os dados que nós temos na literatura sobre a melhora do desempenho em vários esportes, principalmente de força, para saltadores, velocistas, levantadores de peso, fisiculturistas, são dados bem robustos e consistentes. Com relação ao uso da creatina para endurance, os dados ainda são inconclusivos, embora eu possa utilizar durante o treinamento, porque o atleta de endurance ele faz exercício de potência também. Né? Mas nós temos aí uma robustez maior com a creatina em relação aos outros 4 suplementos, que são 5 aqueles que nós temos evidência, juntamente com a beta-alanina, a cafeína, bicarbonato de sódio e os nitratos. Desses 5, a creatina é que nós temos mais evidências robustas. E aí, algumas perguntas que foram fazendo aqui, eu já tomei o cuidado, né? Principalmente a pergunta do Serafim, que perguntou sobre creatina e rim. Então, a litíase, ela não tem nada a ver com o metabolismo da creatina. Portanto, se o indivíduo ele tem insuficiência renal crônica, por exemplo, se ele chega e faz diálise, não há nenhum problema dele suplementar com creatina. Uma outra pergunta, que foi o Mário que fez, sobre soja e testosterona, se tem alguma relação. Mário, você precisaria ingerir uns 60 quilos de soja para ter alguma alteração de testosterona. Quer dizer, isso é impossível. Aí tem um outro problema aqui com relação à síntese e degradação da própria proteína. Né? Nós temos uma competição interminável, porque proteína nunca para de ser degradada. Nós temos duas atividades bioquímicas no organismo que se chamam transaminação e desaminação. Portanto, por transaminação, aminoácidos vão virando outros aminoácidos, outras substâncias, e isso não para nunca. Por desaminação, a gente retira o grupo NH2 e a gente tem que acabar formando amônia, excretando isso no ciclo da ureia. Com relação à creatina, fizeram uma pergunta aqui para pacientes osteopênicos em relação a. Nem foi a creatina, com proteína e cálcio. Né? Então, quando você é um paciente osteopênico, você tem, se ingestão maior de proteína, você tem uma maior eliminação de cálcio pela urina. Mas aí, para o paciente osteopênico, a conduta nutricional é diferente.
para o indivíduo normal, que tem ali assegurado, principalmente se tem um nutricionista envolvido no processo, se ele tem assegurado o balanço equilibrado de macro e micronutrientes, não tem problema nenhum. E uma outra pergunta, que foi, acho que foi a Carolina que fez sobre a creatina, se tem algum outro tipo de creatina para ser utilizado, né? Em pesquisa, nós só utilizamos a creatina monoidratada. Foram feitas algumas comparações com creatina estilo éster, por exemplo, mas não há nenhuma diferença significativa e o que é mais utilizado em pesquisa e no comércio é a monoidratada. É, deixa eu ver aqui, se tinha mais uma coisa interessante, acho que foi o Humberto que perguntou. Ah, o Humberto, não, foi a Carolina também, com relação à creatina para o cérebro, né? E o Humberto perguntou se para essa área cognitiva as doses seriam de 3 a 5 gramas. Não. Os pacientes que sofrem demência, e principalmente pacientes com Alzheimer, há uma hipótese que um aumento da ingestão de creatina via suplementação poderia aumentar a atividade de duas enzimas específicas no tecido hematoencefálico, principalmente no astrócito, que tem uma atividade muito baixa dessas enzimas, que são a AGAT, que é guanidino acetato amidinotransferase, e a GAMT, que é guanidino acetato metiltransferase. Então, a atividade dessas duas enzimas no tecido hematoencefálico é muito baixa. Em outros tecidos ela é alta, por exemplo, no músculo. E principalmente no astrócito. Então, existe uma hipótese que, se nós dermos doses maiores, e aí pode chegar a 0,8 a 1 grama por quilo de peso corporal, mas não tem nada a ver com o indivíduo normal, com o indivíduo que treina, nada. Estamos falando de pacientes com demência. E normalmente esses pacientes com demência, eles têm uma idade um pouco mais avançada, né? Existe aí um hiato de entre os 60 aos 70 anos por aí. O grande problema é como é que essa creatina rompe a barreira hematoencefálica. Então, não é só você aumentar a dose. A gente tem que ter certeza que essa creatina vai romper a barreira hematoencefálica, que é difícil. Então, nós temos um projeto em andamento com pacientes pré-diagnosticados com Alzheimer, aumentando a suplementação de creatina com exercício, porque nós já temos dados publicados de pesquisas que fizemos, que o exercício aumenta a cognição em idosos. Então, nós fizemos um trabalho muito bacana numa casa de permanência, antigamente se chamava asilo, com idosos acima de 80 anos, com uma quantidade acima de 80 idosos. E nós temos dados publicados que aqueles que fizeram exercício melhoraram a cognição, aqueles que fizeram exercícios suplementados com creatina melhoraram mais a cognição. E além da gente sair uma classificação de frágil para pré-frágil, a gente aumentou essa parte cognitiva por testes realizados, o teste chamado MOCA, que é um teste canadense, que é um teste difícil de ser feito, pessoas com baixa escolaridade não conseguem fazer, e a gente teve dados, né, publicados com melhora. E aí a hipótese de que se a gente pega um indivíduo que é pré-diagnosticado com Alzheimer, faz a intervenção com o exercício, com o medicamento, a gente não pode esquecer disso, mais a suplementação com creatina, nós poderemos, é uma hipótese, minimizar o avanço da doença. Mas nós não temos ainda dados publicados com isso. Então, talvez daqui a 4 anos a gente consiga responder essa pergunta, né? Então, fiz assim um apanhado daquilo que eu vi, né, do que perguntaram, mas fico aqui aberto para qualquer pergunta, né, qualquer consideração. Pablo está Eu, desligado. vocês Ah, estão me ouvindo? sim, Estão me sim. ouvindo? Tá? Eu queria só aproveitar aquela pergunta do Serafim. Serafim, Perfeito. Isso.
Serafim, creatina e rim. Foi a primeira Isso. pergunta que ele fez. A, a creatina monoidratada ela é excretada como creatinina. Quando eu tenho um paciente que eu tenho dúvidas sobre a função renal, a creatinina, depuração de creatinina, clearance, todos estes marcadores não são melhores do que a cistatina C. A cistatina C, ela detecta primariamente, o primeiro sofrimento do néfron, ela consegue detectar. Então, é muito seguro, principalmente tratando-se de idosos, quando formos fazer carregamento de creatina, doses maiores, de fazermos uma avaliação pela cistatina C do funcionamento desse néfron. Perfeito. Complementando o que o Obrigado. Vinícius colocou, a gente tem que ver o seguinte: o SUS, normalmente, os planos de saúde, eles não pagam o melhor exame que você tem de clearance de creatinina. E normalmente o exame que fazem, ele não consegue detectar. Uma questão aqui colocada pela Isabela Leonor, obrigado pela sua questão, obrigado pela aula. Tem uma dúvida sobre a creatina. Há muitas vendidas com maltodestrina. Com essa substância, como essa substância serve para baratear mesmo ou também tem aquele percentual de menos eficiência? Se o uso das duas substâncias juntas podem ter algum efeito diferente. Eu podia, para o Tácito responder, colocar também a novidade de creatina nasal. O que ele acha? Opa! Ah, que é uma outra questão aqui É, embaixo. é, qual é a dúvida mesmo da. Ela coloca aqui, ó, há muitas creatinas vendidas com maltodestrina. Hum. Com essa substância serve para baratear mesmo ou também tem aquele percentual de menos eficiência? Olha, a creatina, ela tem que ter pelo menos 99,9 de pureza, né? Ela tem que ser pura. Tem aí a marca, é uma marca registrada da Creapure, né? Que escreve Creapure, que é uma indústria alemã que fabrica, tanto que tem a marca registrada, e tem que atestar a pureza. A creatina não é interessante que ela seja misturada, né? Porque aí no conteúdo ali, o que tem naquele pozinho ali não é a creatina pura, né? Da segunda série Uhum. e dirige o programa pós-escolar. A outra, a gente tem um áudio aberto aí, pedi só para desligar, por favor. Uma outra questão aqui, a Evelise coloca se podemos prescrever creatina para adolescentes e crianças, e se sim, se a dose é de um grama, ó, sei lá, por quilo também. E obrigado aí pela questão. Grande Evelise, sabia que ela ia fazer essa pergunta. Aliás, a Evelise é uma grande nefrologista infantil. Muito bem. A creatina, ela pode ser utilizada em doses diferentes, de 1 grama até 5 gramas. Então, o cálculo que a gente vai fazer é de 0,08 gramas por quilo de peso corporal. Então, se é uma adolescente, né, uma criança, a gente vai ficar por volta de 1 a 3 gramas, por aí. Então, pode, se necessário, lógico, né? Eu não vou suplementar uma criança com creatina só por suplementar. Mas nós temos aí crianças que já são atletas. E quando estão ali naquela fase dos 12, 13, 14 anos, que já começam a competir no nível mais elevado, a carga de treino aumenta, sem problema nenhum suplementar essa criança com creatina. A outra questão aqui, do Maurício Menicati, o uso de creatina intranasal seria mais interessante para pacientes com demências, como no caso do Alzheimer?
O Maurício foi meu aluno na pós-graduação e essa pergunta ela é provocativa, né? Porque ele já me conhece, o Verútico também me provocou com essa pergunta. Bom, o grande problema é o seguinte: é muito blogueiro falando bobagem hoje em dia, né? Então, eles estão com essa apelação de creatina intranasal, apelando para demência, chegando até no TDAH, né? Mas o grande problema ainda continua. Mesmo que seja por via intranasal, eu não tenho garantia que essa creatina ultrapasse a barreira hematocefálica. E outra, nós temos 2 artigos publicados com animais. Nós não temos estudos feitos com humanos. Portanto, eu acho muita irresponsabilidade, um desserviço, fazerem propaganda e venda de spray de creatina para ser colocado por via nasal, né? Nós não temos dados em humanos, não existe estudo clínico, não tem nada. Então, isso é pura especulação, sensacionalismo e gente que quer ganhar dinheiro às custas dos outros. Beleza. Doutor Tarik aqui presente também, obrigado aí pela sua presença, Tarik. E em relação à idade em atletas jovens, a partir de quantos anos? Até você acabou de comentar um pouco aí. É, 12, 13 anos, né? Nós temos aí atletas de judô, de natação, que já estão aí com uma carga de treino avançada. E o que a gente tem que entender é o seguinte: a creatina ela não faz milagre. Não é a creatina que aumenta o desempenho, não é a creatina que aumenta a força. A creatina, ela diminui o tempo de recuperação entre um estímulo e o outro. E se eu passo a treinar ou fazer mais séries com uma recuperação menor, a quantidade de trabalho aumenta. E essa somatória de trabalho que lá na frente vai melhorar meu desempenho. Então tem tudo a ver também com o tipo de treino que o indivíduo faz, né? Se ele realmente treina. Porque tem gente que acha que tomar creatina por tomar creatina que vai melhorar alguma coisa. Não vai. Veja bem, é diferente de quando eu falo você dá creatina para o seu vovô, para sua vovó, para o seu papai. Porque aí é um outro lado da moeda onde a gente está vendo a parte cognitiva, mas não a parte de desempenho. Então, quando me perguntam, né, qual é a sua opinião? Eu falo, bom, opinião eu não posso dar porque opinião a ciência não aceita, né? Mas o que a gente fala é o seguinte: se você não toma creatina, começa a tomar. Eu tomo até quando? Até a tumba, né? Vai firme, toma até, porque para o idoso, essa melhora da parte cognitiva é muito boa. Sem falar É, em aumento de força, nada. o Tácito, acho que era importante também a gente saber que quando existe explosão muscular num exercício, num treino, no momento que cessa aquela explosão, a, de, a depressão de creatina ela se recupera quase da mesma forma que foi depletada, autonomamente. É muito rápido. Quando isto, então eu não preciso sair correndo. Por isso que é o único suplemento que parece não ter timing. Eu não preciso me preocupar em sair correndo com a creatina para recuperar pós-treino. Agora, Não. se eu faço explosão muscular repetida, aí ela não consegue se recuperar de forma adequada. Por exemplo, treino de saque num tenista ranqueado. Quantas explosões ele faz? Não é mesmo? Só que aí pelo tempo que eu vou ter, porque ele não vai conseguir fazer isso ininterruptamente, né? Eu preciso. Claro, E esse tem tempo limite, prolongado, ele pede ação de outro substrato, que é o isso, glicogênio, né? sem dúvida. É diferente de eu fazer um levantamento de peso de 2, 3 repetições máximas, ou mesmo teste de carga máxima.
aí eu posso ter aí uns 5 minutos para me recuperar, para fazer a ressíntese. Agora, quando o tempo é prolongado, eu já começo a usar mais o glicogênio para fazer essa reparação, que, né, nem é reparação, porque a quantidade de glicogênio que um atleta tem chega a 600 gramas, né, juntando com músculo e fígado. E aí ele tem glicogênio para usar tranquilamente. Mas nessa explosão, numa modalidade esportiva de explosão repetida, num vegano, bom, sem dúvida, O vegano, se a gente olhar, tiver essa ótica da suplementação, o vegano e o vegetariano, eles são mais responsivos que o omnívoro, justamente sim, por sim, não sim, ingerirem carne de sim, origem animal, claro. né? Agora, E, com relação ao atleta vegetariano ou vegano, se ele pode ou não desenvolver uma musculatura, né, adequada, pode, tranquilamente. pode, sim, sim, sem dúvida. Né? Ó, a creatina em criança, eu falo talento no esporte, jovem talento, que é as idades que tu deu, 10 anos, 12. Tem estudos publicados do uso da creatina nesses atletas jovens em modalidades esportivas com risco de concussão. Eles fariam uma espécie de prevenção para acidentes desse tipo, nesses esportes, principalmente de embate, jogo de corpo. É, faz sentido. Uma É, outra coisa que eu queria comentar, foi falado do teste de clearance de creatinina, né? O teste que é feito é de inulina, e esse teste é muito caro. Então, o teste de inulina que a gente não consegue fazer pelo SUS, e é um teste bem caro que os planos de saúde eles não cobrem. o Franz comentou aqui, né, vai colocar. Uma outra coisa aqui, um outro usuário, que só que não está com o nome aqui publicado, em relação a praticantes de musculação de meia idade e cardio normais, né, sem serem atletas de alto rendimento, a suplementação de proteína e creatina faz-se necessária no sentido de recuperação e evitar a sarcopenia? Eu nem usaria suplementação, a palavra, né? Porque aí é ingestão. Então, se eu tiver uma ingestão adequada de proteína e possivelmente precisar suplementar com creatina, não tem problema nenhum, tenha ele 40, 50, 60 ou 70 anos. O grande problema que nós vemos com o pessoal da idade avançada, e aí eu já estou falando pessoas com 80 para cima, são uma série de variáveis que a gente não consegue controlar, que, por exemplo, um idoso 80 a mais, provavelmente ele já seja idento. Provavelmente ele não consiga mastigar a carne, ele não consiga morder, cortar a carne. E aí ele vai falar para você que ele não gosta mais de comer carne. Então ele passa a ter menos atividade, menos ingestão, tanto de calorias como de proteínas, e aí vão afetar os micronutrientes também. E aí ele acaba ficando sarcopênico por inatividade e por má alimentação. Agora, um indivíduo que tem 70 anos, 80 anos, que treina regularmente, consegue se alimentar adequadamente, tem o tempo de sono ideal, tem a recuperação ideal, não tem problema nenhum. E pode usar suplementação com creatina sem problema nenhum. Agora, a ingestão de proteína, ela tem que ficar ali por volta de 1,4, 1,5. Tá tudo certo. Então, vale uma observação aqui, tá? Se até vocês me permitem, daqui a pouco eu sigo aqui na questão que o Jimmy traz, que, por exemplo, nos casos que eu tenho de ambulatório, de consultório, já vem o pacote pronto. Você pergunta, treina, faz atividade 3, 4 vezes na semana. Ah, tá. E usa alguma coisa? Ah, uso creatina e whey protein. E aí você vai ver a dieta alimentar é aquele show de horrores, né? Porque a orientação alimentar, os erros alimentares estão muito presentes, né? Então, é como se saísse da academia com o pacote, entre aspas, pronto. Então, você está treinando, você vai usar o whey protein, você vai usar creatina.
né? Isso preocupa. Inclusive, foi um dos motivos de criar essa reunião, porque a ideia, assim, como ela está muito disseminada e muito, é, digamos assim, não é mais uma situação ou outra depois de uma prescrição, é como se o pacote já viesse com todas as pessoas. Esse é um cuidado a tomar, né? Quer dizer, isso para a população assim, ativa, dos 20 aos 40 anos, que frequentam, que consomem a academia. Então, essa também seria um alerta, ou pelo menos até onde a gente pode, ou o que, que a gente vai ter que orientar para esse cliente, para qual cuidado, porque a gente sabe que vai ter que corrigir a alimentação, mas na cabeça dele, sem o whey protein, sem a creatina, não há treino, né? Eu gostaria que vocês pudessem comentar um pouco sobre isso. A gente tem que deixar bem claro o seguinte: as pessoas acham que ingerir proteína ou suplementar com creatina, eu vou hipertrofiar músculo, né? Então a gente tem que analisar o seguinte: nós temos uma via canônica que estimula a síntese de proteínas. Essa síntese, ela pode ser estimulada por aminoácido, por glicose, né? Uma série de fatores, que é a famosa via chamada AKT-mTOR. Agora, estimular síntese de proteínas não significa hipertrofia. Porque para fazer reparação de tecido, para fazer regeneração de tecido, eu preciso do alimento, né? Agora, hipertrofia, eu preciso provocar o músculo. Então, sem o estímulo, sem a mecanotransdução, isso não vai acontecer. E também eu não posso afirmar que até com estímulo que isso ocorra, porque é um processo crônico. Então, não é fazer um treino, dois treinos, três treinos que eu vou hipertrofiar o músculo. Isso é um processo crônico e que depende de uma série de variáveis. Então, a variável número um, falando de hipertrofia, é a provocação do músculo. Eu preciso estimular, eu tenho que ter mecanotransdução com estímulo adequado. Em sequência disso, eu preciso ter ingestão adequada de proteína, eu tenho que ter a ingestão adequada de carboidrato, porque esses processos eles são glicose dependentes. Então, é um processo muito complexo. Só que a gente não pode confundir reparação de tecido, regeneração de tecido com hipertrofia. Embora nós precisemos de síntese proteica para todos, mas são coisas distintas. Então, não adianta pensar em tomar whey, em comer 3 quilos de frango por dia, ou de tomar creatina, isso ou aquilo, se não tiver a provocação do músculo. Eu preciso ter o treino. Perfeito. Uma questão aqui agora que o Jimmy coloca para a gente, sabemos que se trata de uma substância que causa retenção de fluido intracelular. Como seria o uso com pessoas com alterações cardíacas? Essa eu deixo para o Verutsky. Bem, o coração é um músculo. Oh, começou bem. O coração é um músculo, a gente esquece, né? Não, e depois é interessante assim, a gente fica focado no músculo, ressíntese, repressão proteica, muscular, e a cartilagem, e o ligamento, e o tendão, que precisam ressíntese a cada treinamento, é ou não é? E a ressíntese desses tecidos demora mais do que o músculo. A ressíntese proteica muscular, até 36 horas, é capaz de ser feita. Agora, o tendão, ligamento e a cartilagem pode levar 72 horas. E o cara, 24 horas depois, está de novo lá maltratando a articulação. Né? Então, é um desgaste em cima do outro, né? Como o meu ortopedista uma vez me disse, pô, Verutsky, tu não quer ter problema? Como ortopedista, a nossa carcaça é para durar em torno de 40 anos.
e tu fica maltratando ela. Ele não falou esqueleto, é carcaça, só para eu ter uma ideia, né? Mas o coração, eu acredito que ele vai alterar-se quando houver uma hipertrofia relativa do músculo esquelético que depende do bombeamento dessa bomba, coração, porque ele também se hipertrofia. O fisiculturista, ele vai não poder parar de treinar força, porque senão ele faz insuficiência cardíaca. O coração dele está maior, né? Então, o coração dele tem câmaras maiores, tem também paredes maiores, e por isso que a gente tem um coração de atleta muito parecido com o coração doente, tem uma área cinza entre as duas estruturas de coração. Agora, o coração, ele não tem na parede uma grossura, uma espessura muscular que tem um músculo de membro inferior, por exemplo, ou membro superior. Então, esse, entre aspas, edema muscular pelo uso da creatina como carregamento. Não usar 3, 5 gramas por dia. Isso aí não tem problema. Agora, carregar com 20, 30 gramas de forma contínua, então, mantém 5 gramas 2 meses, recarrega no outro mês de novo. Isso aí aumenta o peso de água muscular de músculos espessos, não o coração. Então, não tem esse risco de sobrecarga para o coração, até onde eu sei. Eu abri o chat aqui, agora que eu percebi, eu abri o chat e tem uma pergunta, comentário do meu grande amigo Franz Burini, doutor Franz Burini, né, filho do meu amicíssimo e meu ex-professor Roberto Carlos Burini. O Franz, ele fez um comentário aqui interessante. Olha ele aqui, ó, grande Franz. Aí, Franz. Ô Franz, nesse teu comentário eu vou fazer um adendo aqui. Eu já tinha comentado o problema do idoso dele ser idento, né? Às vezes o cara tem dentadura, às vezes ele não tem dente, não consegue mastigar, não consegue morder, mas tem um outro problema que a gente sabe que a absorção dos nutrientes, elas são feitas principalmente na primeira porção do intestino, que é o duodeno. Então a gente tem ali no epitélio as vilosidades e as microvilosidades. Com o envelhecimento, essas microvilosidades elas vão se escasseando. E aí a gente chega a falar na síndrome do intestino careca. Então, quando eu tenho escasseamento dessas microvilosidades, a absorção desses nutrientes, aminoácidos, glicose, vitaminas e minerais fica prejudicada. E nós não sabemos, nós não temos dados ainda na literatura de que esse epitélio possa ser reconstruído. Então aí fica a grande pergunta e o grande dilema, né? Será que se eu aumentar a ingestão de macros e, consequentemente, de micros, eu consigo forçar uma absorção? Eu estou falando isso no paciente idoso, né? Porque muitas vezes, quando o paciente chega no hospital, e principalmente na UTI, vejam que é feita a alimentação por via parenteral. E a alimentação por via parenteral prolongada, ela acaba provocando também uma dificuldade absortiva no epitélio. Então, são problemas que a gente não sabe, né? Eu não sei responder isso porque a gente não tem indício de que tenha ocorrido uma recuperação do epitélio num paciente de 85, 90 anos. Né? Não sei se eu respondi exatamente o que você colocou, Francis. Posso, pô, obrigado, Fantas. Bom, parabéns e obrigado, viu? Você é sempre carinhoso e diferenciado aí, né? Só tenho a agradecer. A minha pergunta é exatamente nesse sentido. Às vezes, o indivíduo com uma certa idade,
Às vezes essa galera também do jejum prolongado está associada a uma atrofia de mucosa também, né? Mas o que me Isso. chama a atenção, esses idosos, muitas vezes eles estão subnutridos. Esses Uhum. dados na literatura que a gente tem observado, principalmente em relação à creatina, né, as repercussões favoráveis de maneira muito diferenciada, será que não seria pelo ajuste nutricional de uma situação subclínica? Ou será que é o suplemento em si, por si só, né? Quer dizer, é essa a pergunta. Será que é o conceito, a creatina seria no sentido de suplementação ou seria no sentido de adequação de algo fragilizado, né? Mas Uhum. obrigado, Felipe. Show de bola. Ó, primeiro, parabéns pela palavra ajuste, né? Parabéns. Franz, eu acho que é uma somatória. Eu acho que é a tentativa de adequar a parte nutricional, mais uma possível suplementação com creatina, e nem só creatina, talvez outros suplementos que sejam interessantes, né? Mas assim, é uma população que a gente precisaria ter um N favorável, e nós tivemos aí uma experiência no nosso estudo que do nosso N, 5 faleceram, né? A gente teve que recrutar mais 5. É uma população difícil de ser investigada porque você não controla isso. Hora ou outra morre um, né? Mas eu penso que seria uma, uma adequação e uma somatória dessas variáveis entre nutrição adequada e suplementação. Mara- Eu acrescentaria ainda o alto risco de desbiose desses idosos, ou seja, desbalanço da flora intestinal, que aí exacerba uma série de outros problemas, né? Inclusive inflamatórios, imunidade baixa. 70% da nossa imunidade é modulada pelo balanço da flora intestinal, as imunoglobulinas, 70%. Então, o indivíduo com desbiose, ele é alto risco imunodepressivo, alto risco. Então, isto vai afetar a desabsorção relativa, como o Dr. Tassi estava falando, de cálcio, de ferro, né? De aminoácidos, de uma série de nutrientes e normalmente, aqueles que fazem enteral, parenteral dentro dos hospitais, os médicos, normalmente estes pacientes que são crônicos nessa disfunção recebem intramuscular esses nutrientes. Recebe a B12, o fator intrínseco foi desapareceu, né? Vão usar também uma vitamina D, muitas vezes injetável, todas intramusculares, por causa dessa disfunção que vem com o envelhecimento. Infelizmente, com o Pois é. envelhecimento. E também tem Gente, que essa. uma outra situação, o Franz, é que tipo de indivíduo a gente está falando, né? Estamos falando do idoso, mas que tipo de idoso é esse? Porque a gente pode pegar um idoso que, além dele ser subnutrido, ele ainda tem maus hábitos. Então, imagina um indivíduo que tenha já esse problema no epitélio, né, de problema de absorção por microvilosidade já degenerada, e seja um ávido consumidor de refrigerante, por exemplo. Imagina o que a quantidade de ácido fosfórico que tem dentro do refrigerante vai fazer para esse indivíduo, né? Principalmente no metabolismo do cálcio. É, Provavelmente ele não vai estar tão problema. idoso porque já vai ter ido a óbito, né? Essa faixa etária com esses estilos não saudáveis, né? Não, mas para ver como é uma situação muito complicada, complexa, porque imagina, quem é que, quem é que dá a energia para o colonócito, para a célula do cólon? A fermentação, a produção de butano, propano, esses gases, esses que vão dar energia a estas células. Quem é que produz essa energia, esses gases? Os probióticos. Entendeu como é? Então, ele vai ter menos, vai ter esse desbalanço da flora, não vai conseguir energia para o colonócito
e isso vai tendo degeneração epitelial. Gente, só uma questão meio de ordem aqui. Nós estamos mais ou menos com uns 10 minutos aqui para encerrar. Tem umas outras questões aqui. Eu vou passar aqui rapidinho. Se não der, depois a gente faz aquele esquema de responder uma outra hora, tá? Mas está sensacional. Parabéns a vocês e agradeço muito. André de Souza, de Caraguatatuba, pergunta: paciente nefropata, a partir de qual TFG, quer dizer, o ritmo de filtração glomerular, deverá interromper o uso de creatina? A Ó, eu já taxa de comentei filtração. anteriormente que mesmo fazendo diálise, ele pode suplementar com creatina tranquilamente, né? E eu vi o André fazer uma pergunta aqui, eu acho que ele confundiu alguma coisa. Ele perguntou aqui, ó, usar Emitor junto com creatina é uma boa? Bom, primeiro que Emitor, se existe algum suplemento chamado Emitor, que eu sei que existe, isso aí é uma fraude violenta, né? Emitor é um gene, é uma proteína, você não suplementa com ela, né? Você ativa essa via pelo exercício, pelo alimento, mas Emitor é uma via chamada Mammalian Target of Rapamycin, ou seja, alvo mamífero de rapamicina, que é um modulador de síntese proteica. Então, na verdade, não é ingerir, não existe isso, ingerir o Emitor, né? Você não vai ingerir Emitor. Tácito, só clareando aí, eu acho que ele se refere ao Emitor, nome comercial de um suplemento, que é a base de exclusivamente leucina. É, E mas aí, também. se tu puder responder, se o emitor é só leucina, qual é o efeito comparativo com BCAA? Então, isso é uma grande confusão que fazem, porque é o seguinte: para a gente ter síntese proteica, eu preciso de todos os aminoácidos. Então, eu não consigo isso com aminoácido isolado. O que nós temos de dado é o seguinte: dentre os aminoácidos ramificados, a leucina é o que tem a maior atividade em cima do emitor, né? Esse suplemento chamado emitor, isso aí, acho que podia colocar numa fogueira todos eles e jogar que isso aí nada é a mesma coisa. Agora, em relação aos BCAAs, tem um trabalho muito interessante do professor Robert Wolff que mostra o seguinte, né? Quando você suplementa indivíduos com BCAA, nós temos uma taxa de oxidação maior que de síntese. Então, vários experimentos que foram feitos com suplementação de BCAA diminuiu a síntese proteica, né? Pasmem, mas diminuiu a síntese proteica. E nós temos na célula, na membrana celular, nós temos 10 proteínas que são chamadas de sistemas, que são famílias de proteínas, e uma delas é chamada sistema L. Esse sistema L, ele coloca para dentro da célula 7 aminoácidos ao mesmo tempo. Dentre eles, os 3 BCAAs, né, leucina, isoleucina e valina, mais o triptofano, mais a metionina, mais outros aminoácidos, e há uma competição entre eles por entrada na membrana. Então, se eu aumento a concentração de um, eu interfiro na entrada de outro. E eu posso ter até zerar um desses aminoácidos que vão estar entrando por essa mesma proteína. Então é muito complicado pensar que suplementação com BCAA ou com leucina isolada, isso aí não vai adiantar em nada, né? Isso aí é uma lenda que já foi derrubado desde o ano 2000, quando a hipótese do BCAA não tinha nada a ver com síntese proteica e nada a ver com músculo, era com fadiga central, que foi uma proposta do Eric Nilsholm em 1987, né? Depois, a orientanda dele, a Iva Brunstrom, começou a trabalhar com músculo e viu que a leucina era a chave do mecanismo de síntese proteica. Mas é só observação, né? Não adianta você fazer o score de aminoácidos de um alimento, porque um tem um pouquinho mais de leucina que o outro, que vai mudar, não vai mudar nada, né? A longo prazo é tudo na mesma. Deixa eu só ver como estão as questões aqui, que nós daqui a 5 minutos nós já vamos encerrar aqui, que é uma pena, né? É,
Tem aqui o Vitor Silva, de Angola, né? Obrigado aí pela sua presença. Ele Que coloca aqui bacana. da mulher grávida, né? Obrigado aí pela sua presença. Da mulher grávida que está a amamentar, né? Se ela pode usar creatina e whey. E, né, e coloca uma outra questão aqui também: qual a quantidade de creatina por quilo corporal, né? Muito obrigado pela tua presença, né? Uma honra aqui recebê-lo. Bom, eu já tinha comentado, creatina, o cálculo é 0,08 gramas por quilo de peso corporal, que vai dar mais ou menos entre 3 a 5 gramas por dia. E mulheres grávidas podem suplementar com creatina sem problema nenhum. Aqui uma outra questão, deixa eu ver aqui só se eu não pulei nada aqui, gente, desculpa só se passei por cima. O Luiz Henrique Boico Ferreira, né, sobre o estudo do professor Van Loon, da resposta anabólica à ingestão de proteínas durante a fase de recuperação do exercício, se ele tem no upper limit. Se não tem assim um limite superior em magnitude ou na duração em vivo em humanos, né? Não sugere que o corpo humano possa absorver e utilizar efetivamente mais do que 100 gramas de proteína em uma única refeição. Ainda faz sentido falar nesse limite por dose? Bom, então eu vou começar dizendo o seguinte: o Luiz Boico, ele foi o meu segundo doutor que eu formei, né? O Luiz hoje ele está lá na UniUesc. Inclusive, tudo aquilo que a gente está comentando aqui está sendo matéria de teste. Ele fez uma avaliação com os alunos estão aqui nos ouvindo e fazendo uma avaliação. Então, Luiz, parabéns pela essa iniciativa. E o Luiz hoje está fazendo um excelente trabalho, coordenando vários cursos lá na UniOesc. E o Luiz participou, né? É um dos participantes desse trabalho que a gente fez lá em Irati, com os idosos na casa de permanência, né? Com suplementação de creatina e exercício e tal. Então, assim, esses dados do Van Loon, eles são dados efetivos, né? E realmente o corpo ele consegue absorver, utilizar mais de 100 gramas numa única refeição. Então, é aquilo que eu falei, toda proteína que é ingerida, ela é absorvida independente da fonte. Agora, se isso vai ser utilizado ou não, é outro problema, porque só 10% disso é que vai ser utilizado pelo músculo, né? Então, Beleza. se o Luiz Outra quiser questão. aparecer para comentar qualquer coisa, fica à vontade. Só abrir a câmera aí e participar. Eu vou seguindo aqui, gente, porque sabe que abriram mais umas 10 questões aqui. Bom, nós vamos responder em algum momento, nós vamos. Navi, obrigado, nossa, é uma felicidade, tanto questionamento. Vinícius Marino, gostaria de saber dos professores se têm acompanhado sobre o uso de creatina ou talvez de outros suplementos em indivíduos em dietas cetogênicas ou carnívora e se há diferenças significativas comparado ao indivíduo em dieta convencional, baseada em carboidratos. Se for comparar com um atleta de endurance com um atleta, por que fazer dieta carnívora e cetogênica? Essa é a pergunta que eu devolvo. Por quê? Né? O Uhum. atleta, ele precisa de carboidrato. Carboidrato é fundamental para o treino e para a competição. Então, muitas vezes a gente vê um maratonista competindo e as pessoas acham que o principal substrato do maratonista é a gordura e não é, é o glicogênio. Então, carboidrato, tem até um post que eu fiz no Instagram outro dia falando sobre isso, né? A vilanização do carboidrato. Coitado do carboidrato. Outra questão aqui, ó, Iago Roig. Quais os efeitos da creatina em pessoas que não praticam exercício físico diariamente? Nenhum. Só se for na parte cognitiva, principalmente no idoso, né? Então, se você não faz nada, não, é sedentário, não tem alimentação adequada, né? Consome muito refrigerante, muito álcool, não faz nem sentido você consumir creatina, né? Tem que haver Vamos um lá. motivo para isso.
E Perfeito. depois Ah, a vasodilatação, que é exatamente aquilo que vai levar o nutriente mais fundo, seja sistema nervoso central, seja músculo. Quem é que vai fazer a vasodilatação? É a atividade física, tá? Quer dizer, não adianta ficar deitado na rede tomando creatina. Talvez, como disse o Tácito, a cognição possa melhorar, mas em termos de melhora metabólica desse músculo, em termos de reserva energética, sem, sem a pressão mecânica, sem é, o estímulo mecânico do músculo para fazer essa vasodilatação. E é interessante isso. Obesos que passam a se exercitar, eles diminuem a inflamação de baixo grau crônica e melhoram a hipóxia tecidual do tecido adiposo. Por que isso? Porque faz a vasodilatação daqueles vasos pequenos e essa vasodilatação vai melhorar a hipóxia, vai diminuir a resistência à insulina, quer dizer, tudo vai melhorar por causa da circulação que melhorou no tecido adiposo, que é um tecido que está comprimindo, estrangulando todos aqueles capilares. perfeito. Gente, ó, eu acho que vai ficar um pouquinho difícil da gente seguir aqui, e tem bastante questão que vai acabar gerando outras. A gente vai tentar, na medida do possível, responder. Nós vamos ter que encerrar a sessão, né? Até pelo Acho que você nosso vai ter que horário. fazer uma segunda reunião. Já estão convidados, vamos ou não? Vamos, já abre em agosto já. E aí eu já sugiro, né? Nossa, vocês ficam me dando ideia, é isso que dá. Da gente falar nos energéticos e da gente falar de hidratação associado aí, né? Já que nós estamos, que eu acho que assim, vale a pena porque eu acho que nós temos uma gama grande de coisas, né? E o público é muito seleto, gente. Eu estou muito emocionado com o que eu estou vendo na nossa reunião aqui hoje, né? Então, se vocês quiserem, já pode deixar pré-agendado. Agosto, a gente vai ter um evento sobre o ecocardiograma, alguma coisa assim, mas logo, logo a gente já solta. O que que vocês acham? Já deixaria vocês dois convidados, França. Eu já tinha te falado, a gente falar dos smartwatches, mas a gente já poderia entrar nesse assunto e com um grande debate, né? Então, porque nós já temos gente aí caindo aí por. Bom, depois a gente vai citar isso. Mas o que eu gostaria aqui O- de falar primeiro agradecer isso, eu vou pedir a palavra de vocês para a gente dar uma finalizada aqui, né? E de coração, né, Tasso? A gente se encontrou lá atrás na escola, mas falando pessoalmente, eu emocionado aqui com todo o conteúdo trazido. Verutsky, você também é muito bom ver assim tanta sinergia e ver o público assim tão vibrante com tudo isso, né? Muito obrigado, eu queria a palavra de vocês. Beirute, que você, por favor, primeiro. Não pela idade, né? Bom, mas eu queria agradecer, Pablo. É uma satisfação ver que foi muito produtiva essa reunião científica, excelente. Tu estás de parabéns. E, inclusive, eu deixo aqui à tua disposição esse material todo que eu apresentei, né? Quer dizer, quem quiser ter esse acesso, tu me fala, eu te encaminho esses slides todos aí para, como disse o Tácito, tem alunos assistindo que faz parte de uma prova, ou faz parte de um trabalho, né? Querem saber aqueles dados que apareceram, fica disponível, absoluto. Te encaminho tudo isso, tá? Mais uma vez, muito grato. Muito obrigado também, Tácito, pelo debate. Isso eu já esperava que ia acontecer. Muito bom, muito produtivo. E vamos nos encontrar, eu e o Tácito, agora na quinta-feira em São Paulo,
porque ele vai dar uma aula presencial no curso de Nutologia Esportiva, na pós-graduação, exatamente sobre as evidências no uso do suplemento no esporte. Vai ser um encontro Maravilha. muito bom, como sempre, né? Eu quero encerrar aqui primeiro agradecendo a todos que perderam o seu tempo aqui com a gente, né, nessa 1 hora e pouco aqui, principalmente os meus grandes amigos, Franz Burini, né, meus alunos que estavam aqui, né, Franz, um abração, beijão pro teu pai. Mas eu quero encerrar falando coisas que eu sempre falo, né? Primeiro, que ciência não aceita nem opinião e nem achismo. E aquela minha frase que viralizou, né, desde o Colégio Americano de 2017, que é: tem dados, discuta. Não tem dados, escuta, né? Tem o que fazer. Ciência não é crença. Perfeito. Muito bom, Maravilha, né? muito bom. Então, gente, a gente vai aqui encerrar, mais uma vez agradecendo Denise, Adriana, aqui por todo o apoio, 9 de julho, a vocês que fazem dessa reunião aqui ela brilhar realmente, porque é esse ponto do debate, essa conversa que faz a gente crescer, né? Então, quero agradecer de coração. Então, já vamos deixar aqui marcado, né? Talvez o evento aqui em agosto, mas pelo menos até setembro nós vamos ter um novo evento aí com vocês, né? Então, vamos programar aqui direitinho, mas logo, logo a gente já dá notícia. Lembrando também, Edu, que você falou do material, obrigado. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente aqui no IEP, vai ter no YouTube, depois a gente passa o canal direitinho para vocês, toda a reunião, tá? Inclusive com o debate, vai estar tudo gravado, né? E a gente também pode até dar uma editada à disposição de todos vocês, tá bom? Gente, um grande abraço, Jimmy, obrigado pela presença, Franz, vi vários amigos aqui que estão, amigas que estão aí presentes, Serafim que está aí com a gente, sempre presente. Obrigado mesmo pela presença, dá vontade de esticar até mais tarde, mas logo, logo a gente se encontra de novo. Tchau, até mais. Boa Aí, noite Obrigado para a vocês. boa noite a todos. todos. Um abraço a todos. Até uma próxima. Até Ah, sim, lá. logo, logo. Boa noite a todos. Boa Tchau. noite. Tchau. Tchau, Jimmy. Tchau, tchau, Verus. Um abraço. Tchau, Jimmy. Tchau, Boa noite para obrigado. você. Abraço, Paulo. Tchau. Abraço, Tarcísio. Obrigado, Pablo.